professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, boa tarde, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Professor, minha primeira pergunta é exatamente em cima dessa notícia que eu acabei de dar. A princípio, a Rússia dizia estar preocupada apenas com a expansão da OTAN. Não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN. Agora o país já ameaça outros países que nem fazem parte ainda e a gente nem sabe se farão da Aliança Atlântica. Quais são os riscos por trás de uma declaração como essa contra a Finlândia e contra a Suécia? Boa tarde, Cris. Isso realmente é uma declaração que demonstra que, de fato, o desejo do presidente russo, o interesse do presidente russo é se projetar na região. Isso não tem a ver só com a Ucrânia, né? Ele falou bastante sobre o fato da Ucrânia ter um problema com o nazismo, supostamente, de fato, há grupos nazistas na Ucrânia. Ele utilizou isso como justificativa para invadir a Ucrânia. Isso, evidentemente, não é o caso na Finlândia nem na Suécia. Então, é claro, parece aí uma preocupação com a esfera de influência, que ele considera como uma esfera de influência na sua vizinhança, e ele, de certa maneira, questiona a soberania e a autonomia desses dois países, que, obviamente, podem escolher o tipo de aliança que eles quiserem, né? Os dois países são dois países que vêm discutindo, inclusive, uma possível adesão há alguns anos. Até recentemente, a maioria da população não achava, não via necessidade naquilo. Mas é muito preocupante porque mostra que as ambições do presidente russo possivelmente vão além da Ucrânia, né? E se ele enxerga a adesão desses dois países à OTAN como ameaça, ele claramente possui aí um plano que vai muito além desse conflito que a gente está vendo agora. E me parece que isso certamente vai aumentar o apoio público nesses dois países a uma possível adesão. Bom, professor, agora falando especificamente em relação à Ucrânia em si, há uma diferença absurda entre o poder bélico russo e o poder bélico ucraniano. A destituição do governo ucraniano é dada como certa por muitos analistas internacionais. Queria ouvir do senhor como e quando isso deve acontecer e como é que fica a resistência interna. É uma sociedade fortemente nacionalista. Sim, a Ucrânia tornou-se um país independente em 1991, mas tem um longo histórico, né, da emergência de um nacionalismo ucraniano. O Putin nega a existência disso, mas ele, na sua declaração na semana passada, no qual ele justifica, né, a invasão já, de certa forma, ele esquece de uma parte muito importante da história ucraniana e que a Rússia sempre buscou combater o ucraniano como idioma, e uma identidade cultural, mesmo no século XIX, por exemplo, proibindo a produção de livros em ucraniano, obrigando as pessoas a aprenderem russo na escola. Então, tudo isso é uma questão de longuíssima data e me parece que, em função agora dessa ameaça e possível ocupação e instalação de um governo pró-russo, o nacionalismo ucraniano será fortalecido. A Ucrânia possui em torno de 300 mil cidadãos sob armas e a gente está acompanhando vários episódios demonstrando que cidadãos, soldados ucranianos estão dispostos a enfrentar o exército russo, mesmo com esse risco de ser derrubado, desse governo ser derrubado rapidamente e ser ocupado rapidamente. Então, me parece que o presidente Zelensky provavelmente vai cair em breve. É uma questão de dias apenas, porque os russos já estão na capital, mas haverá resistência contínua. Os Estados Unidos teve essa experiência no Iraque, teve essa experiência no Afeganistão. A União Soviética teve essa experiência no Afeganistão quando invadiu e ocupou o Afeganistão por 10 anos. A Ucrânia é um país de mais de 40 milhões de pessoas, então eu acho que a gestão, a administração desse país com muita resistência armada será um grande desafio para o Vladimir Putin.
Professor, a gente tem um mapa aqui, pedir licença para o senhor, mas eu já volto a conversar exatamente sobre essa questão. A gente tem um mapa que destaca exatamente os dois países escandinavos, Finlândia e Suécia, e também destaca a Rússia. Suécia e Finlândia são menores em extensão do que a Ucrânia e, logicamente, tem uma extensão territorial muito menor também do que a Rússia. Mas ainda assim estão entre os maiores da Europa. A gente vê o tamanho da fronteira entre a Finlândia e a Rússia. São 1.340 quilômetros de extensão. Professor, voltando ao nosso assunto inicial, talvez por isso, por essa posição geográfica, por toda a questão geopolítica, Putin esteja de olho aí agora nesses outros dois países escandinavos também? Eu acho que ele está preocupado, acima de tudo, com o fortalecimento da OTAN. Mas é justamente isso que ele causou, né? A OTAN estava em momento de crise até muito recentemente. Hoje, ninguém na Europa questiona a importância da OTAN. Eu também acho que a Finlândia e a Suécia, ambos, tiveram um longo histórico de neutralidade. A Finlândia, de certa maneira, até ficou mais próximo durante a Guerra Fria, politicamente falando, da União Soviética. Ambos são países da União Europeia, mas em termos militares eles sempre buscaram um certo equilíbrio. Se eles começarem a discutir a adesão à OTAN, isso claramente seria uma derrota diplomática para a Rússia, porque fica evidente que esses países consideram a Rússia como a ameaça muito maior do que qualquer outro ator na região. Agora, muito preocupante o que o governo russo está dizendo, porque, de novo, esses países devem ter total liberdade de escolher com quem forma uma aliança, são países independentes, e esse tipo de comentário sugere que isso pode, inclusive, causar mais tensões, porque quanto mais a Rússia vai falar, vai ameaçar, mais esses países sentirão incentivo para logo aderir à OTAN, só que eles estão desabrigados nesse momento, né? Se houver um ataque, hipoteticamente falando, um ataque hoje da Rússia contra a Finlândia, a OTAN não possui obrigação de defender o país. Eles não estão ali naquele tal artigo 5, uma vez que eles não fazem parte da OTAN, né, professor? Professor, pedi para o senhor continuar aqui com a gente ao longo da edição das 4, muito importante sempre as suas análises. Já eu volto a conversar com o senhor.